Olá, gente, vamos aqui gravar mais um vídeo, também aqui sobre o Windows XP, sistema operacional da Microsoft. E mais uma vez, temos aqui mais algumas questões de concursos variados. A gente deu bastante ênfase no primeiro vídeo sobre a apresentação. Iríamos trabalhar muito com questões de concurso, tá? E dentro dessas questões a gente vai aqui procurando explicar os comandos, tudo aquilo que está sendo cobrado dentro da questão. Então a gente faz aqui uma explicação, um comentário sobre cada item das questões, e assim a gente vai comentando o Windows XP. Temos aqui um concurso agora, questão do concurso do Banco da Amazônia do ano passado, realizado pelo CESP-UNB. Então nós tivemos 3 questões de Windows XP, com relação a sistemas operacionais, julgue os itens que se seguem. 35. No Windows XP, a barra de inicialização rápida oferece um espaço para ícones associados a programas utilizados com mais frequência, os quais podem ser acionados com apenas um clique do mouse. Bom, a barra de inicialização rápida do Windows XP fica aqui na barra de tarefas. Então, aqui ao lado do botão iniciar, nós temos aqui alguns ícones, como o Internet Explorer, que pode ser iniciado com um clique. Nós temos aqui um ícone chamado mostrar área de trabalho, que também com um clique executa o processo de minimizar todas as janelas que estão abertas sobre a área de trabalho, né? Se eu aqui usar aqui a janelazinha aqui, meus documentos, a janelazinha do PowerPoint, se eu clicar neste íconezinho da barra de inicialização rápida, todas as janelas automaticamente serão minimizadas. Se eu clicar novamente nesse botão, as janelas restauram novamente. Nós podemos também utilizar a teclazinha que abre o menu iniciar com o logotipo do Windows e pressionando o teclar D, Windows D. E se teclarmos novamente, executa novamente essa operação de mostrar área de trabalho ou restaurar novamente as janelas. Temos um itemzinho aqui que pode abrir a janela do Windows Explorer com um clique e também o Windows Media Player. Então, os ícones dessa área aqui, eles são executados com apenas um clique, enquanto na área de trabalho de algum aplicativo, eles têm que ser executados com um clique duplo, 2 cliques. Essa barra de inicialização rápida, ela pode ser exibida ou não, através de um clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas, a opção barras de ferramentas, inicialização rápida. Como a gente vê aqui, já está ativada, já está exibindo aqui essa barra de inicialização rápida. Então, desativando, essa barrinha vai sair. Ou ainda, abrindo as propriedades de barra de tarefas. Também, botão direito do mouse, em uma área livre, propriedades. Nós temos aqui, dentro desses itens, mostrar a barra de inicialização rápida. E ok. Então, a barra de inicialização rápida, ela pode ser exibida ou não na barra de tarefas, através de um clique com o botão direito do mouse, opção propriedades ou opção barras de ferramentas, por meio de um desses 2 itens, né? Essa barra de inicialização rápida, ela permite que o usuário adicione ou retire itens por meio de um processo bem simples. Vamos supor que eu queira colocar um desses itens aqui que estão na área de trabalho como uma opção também na barra de inicialização rápida. Eu apenas utilizo o processo, esse arquivo F01, clico, arrasto e solto. Então nós já temos aqui uma espécie de atalho para esse arquivo na barra de inicialização rápida e com apenas um clique ele poderá ser executado. Se depois eu quiser remover algum item, como esse aí que nós colocamos, atalho para F01, botão direito, excluir e depois confirmar a operação de exclusão. Então a barra de inicialização rápida é essa barrinha que por padrão fica aqui à direita logo do botão iniciar e que contém itens para aplicativos, programas, arquivos, tá, que possam ser executados com apenas um clique. Então aquela questão lá, 35, é uma questão verdadeira. Questão 36. No Windows XP, a janela Meu Computador, que pode estar acessível tanto pelo desktop quanto pelo menu iniciar,
permite acesso ao ambiente de gerenciamento de pastas e arquivos, o qual, quando acionada a opção de visualização de pastas, apresenta a mesma interface do Windows Explorer. Então, é uma questão também verdadeira. Primeiramente, a janela Meu Computador está acessível tanto pelo desktop do Windows, como através do menu Iniciar. Meu Computador, ou então pelo desktop. E quando acionada, permite exibir, como no Windows Explorer, a visualização de pastas. E como é que a gente faz para passar aqui para a janela de visualização de pastas? Nós clicamos no botão chamado Pastas na barra de ferramentas, porque aqui nós temos um painel de tarefas à esquerda. Se eu clicar aqui no botão Pastas, ela passa a ser exibida como a janela do Windows Explorer. Nós temos aqui nessa barra de ferramentas dois botões que podem mudar a visualização dessa parte esquerda da janela. O botão Pastas, como a gente vê, as pastas do sistema, do disco local e de outras unidades de disco, ou então esse botãozinho de uma lupa, que é o botão Pesquisar, que aciona aquelas opções do item Pesquisar do menu Iniciar. Então, se eu quiser fazer aqui alguma pesquisa no sistema, eu vou clicar no botão Pesquisar, e essa área aqui do lado esquerdo vai apresentar aquelas opções da janela Pesquisar do Windows. Se nenhuma dessas duas ferramentas estiverem ativadas, automaticamente volta o painel de tarefas da janela. Então, se eu tenho uma janela que, por padrão, quando aberta, exibe um painel de tarefas, eu posso rapidamente exibir um painel de pesquisa ou um painel de pastas, pesquisa ou pastas, e assim exibir como a janela do Windows Explorer. Portanto, podemos dizer que temos aqui mais uma questão verdadeira. No Windows XP, a janela Meu Computador está acessível tanto pelo desktop quanto pelo menu Iniciar, e permite acesso ao ambiente de gerenciamento de pastas e arquivos, o qual, quando acionada a opção de visualização de pastas, apresenta a mesma interface do Windows Explorer. Então, exatamente na hora que a gente clica, no momento em que clicamos naquele botãozinho Pastas, exibe a mesma interface do Windows Explorer. Painelzinho de pastas do lado esquerdo e o conteúdo de uma dessas pastas do lado direito. A questão 37. A partir do menu Arquivo do Windows Explorer, o Windows XP oferece a opção de se criar um arquivo em formato editável no Excel, no Word e no PowerPoint, e também de criar arquivos da suíte BR Office, desde que esses software estejam instalados no computador em uso. Então, é mais uma questão verdadeira, correta. Se eu passar aqui para a janela do Windows Explorer, nós podemos aqui criar dentro dessa pasta, por exemplo, Meus Documentos, um arquivo do Excel, do Word, do PowerPoint, de aplicativos que estejam instalados no computador, por meio do menu Arquivo, opção Novo, e aí escolhe que tipo de arquivo deve ser criado automaticamente dentro dessa pasta e no modo editável, ou seja, já vai poder ser editado depois diretamente quando for aberto. Como aqui uma planilhazinha do Microsoft Excel, e aí eu posso já atribuir um nome, já foi criado, né, o arquivo. Quando eu aplicar 2 cliques, ele será aberto, aparece aí na parte superior o nomezinho do arquivo e ele já pode ser editado. Então é mais uma questão verdadeira que nós temos aí sobre o Windows XP. 3 questões do concurso do Banco da Amazônia de 2009, realizado no ano passado pelo CESP, 3 questões corretas sobre o sistema operacional Windows. Mais uma questão aqui, mais algumas questões. Agente Fiscal de Tributos Municipais, Teresina, realizado em 2008 pelo CESP-UNB. Então nós temos aqui a figura da janela Meu Computador, que não está maximizada, está restaurada, por isso não exibe aquele painel de tarefas do lado esquerdo. E aqui o conteúdo dessa janela, a questão nos pede, considerando a janela do Windows XP ilustrada acima, julgue os itens subsequentes. Questão número 9. Dispositivos como pendrives e disquetes de 3,5 polegadas são úteis para a realização de cópias de segurança, backups.
A capacidade de armazenamento de um disquete de 3,5 de polegadas é maior que a de um pendrive, devido ao fato deste último utilizar gravação magnética. Então, nós podemos realmente utilizar pendrives, disquetes, para realizar backups, cópias de alguns arquivos importantes. Também é correto dizer que o disquete ele utiliza gravação magnética, assim como o disco rígido, o HD. Mas não é correto dentro dessa questão dizer que um disquete tem maior capacidade de armazenamento que um pendrive. Um disquete ele hoje fica limitado a 1,44 megabytes, que é a capacidade nominal desse disco para o armazenamento, e o pendrive ele já tem capacidade em gigabytes, de 1 GB, 2 GB, 4, 8, 16, ou seja, vários gigabytes de capacidade de armazenamento. Então a capacidade de armazenamento do pendrive é bem superior à capacidade de armazenamento de um disquete. Portanto, que deixa aí essa questão errada. A questão número 10, caso haja um disquete adequadamente instalado no computador, ao se clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone disquete de 3,5 de A2 pontos, será exibida uma lista de opções, entre as quais está a que permite formatar o referido disquete. Então, essa questão aqui ela está errada, por quê? Porque se eu clicar com o botão esquerdo do mouse no ícone de um disquete de 3,5 de polegadas, apenas esse ícone vai ficar selecionado, o ícone do disquete. Se eu aplicar um clique duplo, vai abrir o conteúdo desse disquete na janela. Mas se eu só aplicar um clique com o botão esquerdo, apenas vai marcar, vai selecionar esse ícone. Mas se a questão tivesse aqui sido colocada com o botão direito do mouse, aí sim poderia ser correto. Quando nós clicamos no ícone de uma unidade de disco, disquete, HD, um pendrive, com o botão direito do mouse é exibida uma lista de opções. Entre essas opções, uma que permite formatar o referido disco. Aqui nós temos, por exemplo, o disco local C2 pontos, disco rígido. Se eu der um clique com o botão esquerdo, eu apenas vou selecionar essa opção. E aqui, como a gente está na janela do Windows Explorer, visualização de pastas, vai ser exibido o conteúdo da pasta raiz desse disco à direita. Se eu clicar com o botão direito do mouse, nós vamos ter aqui uma lista de opções e entre essas opções, formatar. Então, com o botão esquerdo, nós apenas selecionamos o ícone. Então, não é exibida uma lista de opções, não vai dar a opção para formatar. Aqui nós temos também o íconezinho de um pendrive que está conectado aqui a esse micro. Se eu clicar com o botão direito no ícone desse pendrive, nós vamos ter também a opção para formatar. Então, com o botão direito e não com o botão esquerdo. Então, nós temos aqui a opção, as opções, né, para serem utilizadas por meio do Windows Explorer. Voltando aqui à questão, ela vai estar errada simplesmente pelo fato de dizer aqui que com o botão esquerdo do mouse será exibida uma lista de opções, enquanto o correto seria com o botão direito do mouse. Próximas questões. Temos agora aqui uma questão da FUNRIO e uma questão da Fundação Carlos Chagas. Na questão FUNRIO, vamos ter aqui no sistema operacional Microsoft Windows XP, qual a combinação de teclas permite alternar entre todas as janelas abertas de vários programas diretamente, sem exibir uma caixa de diálogo com a lista de janelas abertas. Então nós temos aqui algumas janelas em execução. Essa apresentação de slides, temos a janela do arquivo, do PowerPoint, temos a janelinha Meus Documentos, o Windows Explorer. Se eu quiser alternar diretamente entre janelas abertas, sem que seja exibido no meio da tela uma caixa de diálogo com os ícones dessas janelas abertas, eu vou utilizar o atalho que está aqui na letra A, Alt-ESC. Se eu utilizar o atalho Alt-Tab, bastante conhecido para alternar entre janelas, aí eu vou estar exibindo aqui no meio da tela os ícones das janelas abertas. E aqui na questão diz alternar entre todas as janelas abertas de vários programas, sem exibir uma caixa de diálogo com essa lista de janelas. Então, se eu usar o atalho Alt-Tab, vou estar exibindo essa lista de janelas
que estão abertas. E aí vou alternar entre essas janelas, certo? Só que exibindo essa caixa de diálogo no meio da tela. Se eu quiser alternar diretamente entre todas as janelas abertas, então nesse caso a gente vai ter que utilizar o atalho Alt+S, que é o que está na letra A da questão. Então, utilizando o Alt+S, que nós vamos perceber, ó, que ocorre a mudança de uma janela para outra diretamente, sem exibir aquela caixa de diálogo no meio da tela, com a lista de janelas abertas, os ícones dessas janelas. Então, se for para utilizar um atalho para alternar entre janelas, podemos utilizar os dois, Alt-Tab, Alt+ESC. Alt-Tab, exibindo a lista de janelas, né, os ícones dessas janelas no meio da tela, e Alt+ESC, alternar diretamente, sem exibir essa caixa de diálogo no meio da tela. Temos ainda aqui o atalho Ctrl+ESC dentro dessa questão. O atalho Ctrl+ESC no Windows ele pode ser utilizado para abrir o menu iniciar, certo? Ctrl+F6 no Word pode ser usado para alternar entre entre documentos, aliás, que estejam em execução, estejam abertos. E Ctrl+Tab é um atalho que pode criar uma tabulação de espaço dentro de um editor de texto também. Então a resposta aí, Alt+ESC, para essa questão da Funrio. Próxima questão aqui, TRE de Sergipe, Fundação Carlos Chagas. Não é um componente exibido na barra de tarefas do Windows XP. Bom, a barra de tarefas do Windows XP, essa barrinha aqui, que contém o botão que dá acesso ao menu iniciar, a barra de ferramentas inicialização rápida, ícones de janelas de aplicações que estão em execução no momento, e aqui no cantinho uma areazinha chamada área de notificação, que exibe o calendário do computador, hora, data, e ainda ícones de aplicações que estão em execução, que foram inicializadas juntamente com o sistema operacional, e algumas aplicações que foram inicializadas depois e que se mantêm em um segundo plano em execução. Temos ainda aqui uma barrinha de ferramentas chamada idioma, que permite exibir e alternar entre idiomas configurados para o teclado. Então, os componentes da barra de tarefas, resumidamente aqui, o botão iniciar, que dá acesso ao menu iniciar, as barras de ferramentas, aqui inicialização rápida e idioma, ícones de aplicações que estão com janelas aqui em execução na tela, aqui estão minimizadas, e a área de notificação. Então vamos ver quais são as opções que nós temos aqui para essa questão realizada pela Fundação Carlos Chagas. Letra A, o menu iniciar é um componente sim da barra de tarefas. A área de notificação também é um componente da barra de tarefas, onde fica o relógio. A área de transferência, esse componente nós não vimos ali na barra de tarefas. Então, esse componente não é exibido, como diz aqui, não é um componente exibido na barra de tarefas. Essa questão aqui tem a letra C como item correto. A barra de ferramentas, nós encontramos ali a barra de ferramentas inicialização rápida, a barra de ferramentas idiomas e outras barras de ferramentas que podem também ser exibidas na barra de tarefas, podem existir. E letra E, a barra de inicialização rápida, que consta ali ao lado do botão iniciar. Então, a área de transferência é o que não consta, que não é exibido nessa barra de tarefas. E o que seria essa área de transferência? A área de transferência é uma área de armazenamento temporário que é utilizada pelo sistema operacional quando você utiliza os recursos de recortar ou copiar algum conteúdo selecionado ou algo que esteja na tela. Então, é uma área de armazenamento onde você pode selecionar, por exemplo, um conteúdo dentro de um documento e usar o comando recortar, que você vai ver que aquele conteúdo selecionado será excluído na tela do documento, mas fica temporariamente armazenado nessa área de transferência. Uma área que o Windows, como sistema operacional, utiliza da memória do computador para o armazenamento temporário desses conteúdos que são recortados e copiados e, consequentemente, devem ser colados. Ok? Então, tivemos aqui mais algumas questões sobre o Windows XP, tá? Questões aí de organizadoras variadas, como Fundação Carlos Chagas, Funrio, CESP-UNB,
Então, nosso objetivo aqui, gente, sempre vai ser esse, trabalhar muito com questões, e dentro dessas questões aqui, a gente vai analisando os itens e vai fazendo alguns comentários, né, o que com certeza deve ajudar a resolver outras questões futuras que venham aí. Então, aqui a gente tem, por exemplo, nessa questão, como item correto, o atalho Alt-ESC, mas aí numa questão futura a gente pode ter aí o atalho Ctrl-ESC. O que vai acontecer, e nós comentamos aqui que vai abrir o menu inicial do Windows. Dentro do Word, quando você está com a janela do Word aberta, se você teclar Ctrl F6, qual será o resultado? Podemos ter também um concurso. Se você tiver alguns documentos abertos, vai ser feito, vai alternar entre essas janelas desses documentos aí do Word. Então aqui, dentro dessas questões aqui, a gente vai comentando item por item, o que certamente deve ajudar a resolver futuras questões de concurso. Ok?